Eu ia até te perguntar, como é que vende sem vender? Você precisa ter criatividade para poder ir quebrando o padrão, para poder introduzir, fazer a pessoa tomar uma ação que ela nem sabe, tipo, que ela não entenda que aquilo é uma venda. Que é importante para ela, muitas vezes. E aí isso depende de criar relacionamento. Perfeito. Pode correto. A mesa é sua. E o processo de persuasão, eu vou dar exemplo dessa garrafa aqui. Boa. Vou colocar aqui pra galera ver. Tá. A garrafa tá pela metade. Muitas vezes a ideia do copywriter, acho que dá pra ver aqui. Dá ali pra ver ali. Aqui, ó. Tá, dá pra ver? Tá na metade aí. Vocês beleza. Muitas vezes o processo de persuasão não é falar uma coisa que pra pessoa é inimaginável. É muitas vezes mudar a visão dela sobre uma coisa. Vou dar um exemplo. Se eu pegar qualquer pessoa e perguntar, ela vai olhar pra essa garrafa e vai falar: essa garrafa tem metade de água. Só que eu tenho dois pontos de visão sobre esse mesmo objeto. Eu posso falar que ele tá meio vazio, ou eu posso falar que ele tá meio cheio. E é o mesmo objeto, sabe? Então, muitas vezes o copywriter ele só vai ter que mudar esse shift na cabeça da pessoa. Passar ela de uma pessoa pessimista, que é meio vazio, para uma pessoa otimista, que é meio cheio. E faz toda a diferença do mundo no processo de persuasão, você mudar esse ângulo de visão da pessoa. Muitas vezes é só isso. Muitas vezes é só ela tem tantas objeções para uma área porque ela tá acostumada a ter uma visão pessimista sobre aquilo. Você só vai ter que trocar para visão otimista. Mesmo que seja a mesma coisa. Mesmo que seja só uma água pela metade. Nossa, pareceu super fácil agora. Só que não é. Uma coisa que eu sinto que tá... Quando você falou assim, a gente pra quebrar o padrão, você precisa ir contra o sistema, porque o sistema te incentiva a ir pra outro lado. E ontem a gente tava falando sobre isso, a gente tava vendo um negócio de teoria da conspiração. E aí o cara ele falava assim, por que as pessoas não querem acreditar que 0,1% da população, que aquela galera da elite não controla as pessoas? Aí uma das argumentações que ele deu era que era mais ou menos assim, hoje a gente cresce numa escola, que você fica ali 13, 15 anos, te ensinando a pensar de um jeito. Exato. E aí você vai pra faculdade, que é onde supostamente você vai poder desenvolver algo, e quando você vai gerar a sua tese, o seu TCC, você tem de utilizar de referências de pessoas que já pensaram para explicar o que você está pensando. Exato. Esse não é o teu trabalho. Exato. Você não desenvolve o pensamento, você reproduz o pensamento. O professor ele não quer te dar um espaço para você discutir o que ele está falando, ele quer que você seja um papagaio dele, que você repita o que já está escrito. Então nós não somos ensinados a pensar criticamente, nós somos ensinados a reproduzir pensamentos já feitos. Exato. E isso é o que o copywriter consegue quebrar. Ele consegue não só... Como é que eu posso dizer? Fazer o que o pessoal já acredita. Mas ele consegue ir além, quebrar um padrão, pensar diferente, o que é que faz a pessoa se conectar. Porque qualquer quebra de padrão hoje, em uma sociedade todo mundo pensa igual, chama atenção. Exato. Exatamente. Quando a gente começou a fazer marketing, para quem não conhece, eu sou sócio de uma das maiores referências do marketing digital hoje, Thiago Finch. Thiago Finch. Isso, exato. Quando a gente começou no marketing, a gente sempre pensava muito nisso. Porque assim, ele começou no final de 2015... E eu no começo de 2016. E de lá pra cá, uma coisa que eu sempre observei é que o mercado sofre mudanças. Vou dar um exemplo aqui. Eu tô sempre estudando, sempre analisando o que tá acontecendo com o mercado. Alguns anos atrás, a rede social mais forte era o Orkut. Aí depois passou a ser o Facebook. Aí depois passou a ser o Instagram. Aí agora pode ser que seja o TikTok. Então a gente tá sempre observando esse movimento de mudança no mercado. E a gente precisa se adaptar, a gente precisa mudar o processo de comunicação. Eu tava até comentando com um pessoal de alguns masterminds nossos recentemente. Eles estavam falando assim, pô, eu faço anúncio no TikTok e não funciona muito bem. E eu faço no Instagram e funciona bem pra caramba. Só que a maneira como a mídia é entregue e como o consumo é feito dentro do TikTok é diferente no Instagram. Assim como era no Orkut, assim como era no Facebook, assim como está sendo no YouTube hoje. Então, uma coisa que define muito se a pessoa vai continuar performando no mercado ou não é essa capacidade de adaptação e análise de padrões dela. Quando eu comecei, por exemplo, era muito comum você entrar num blog ou num site e o site está lotado de banner. Vocês devem lembrar disso. Lota banner para tudo quanto é canto. Hoje em dia já não tem. E aí por que isso aconteceu? Alguns cientistas começaram a observar, já era a galera do marketing na verdade, eles começaram a observar que antes o número de cliques nesses banners era muito alto, e aí ele começou a decair durante o tempo. E eles foram falar, tá, o que tá acontecendo aqui? Por que isso parou de funcionar? E eles deram um nome para esse efeito de cegueira dos banners. O que acontece? Quando o ser humano sempre vê a mesma coisa, igual, e ela descobre o que tem por trás daquilo, ela passa a ignorar. Então, por que os banners pararam de funcionar? Porque o público da internet sabia para que serviam os banners. Então eles entravam... Eu me lembro de momentos de eu entrar na página e nem olhar para os banners.
É como se eu tivesse literalmente cego. Talvez você se lembre de algum Sim. momento disso também. Com certeza. Então parou de funcionar justamente por isso, porque a gente já sabia o que tinha ali. Inclusive isso casa com o que a gente falou agora sobre esse processo de imprevisibilidade, porque quando começa a ter previsibilidade, a gente passa a ignorar, certo? Então é uma coisa que eu vejo acontecer hoje no marketing digital, é muito isso, as pessoas sempre fazendo as mesmas coisas. E se você tá atingindo a mesma fatia de público, que é a fatia de público que a galera quer ganhar dinheiro, uma hora eles vão ficar vacinados. Sim. Então tem que mudar a estratégia, tem que mudar o comportamento, tem que mudar o que a gente faz justamente por causa disso. Às vezes porque a galera vai começar a ficar cega, vai começar a ignorar algumas coisas. Pô, já sei o que é isso aqui, não vou fazer mais. E a gente tem que antever isso, porque se você demora demais para você mudar seu comportamento, você fica para trás. Muitas vezes você sai. O que eu vi acontecer durante 6 anos foram pessoas que começaram seguindo uma determinada linha, e a linha funcionou, vendeu pra caramba, um determinado nicho e tudo mais, e ela insistiu em continuar fazendo a mesma coisa e parou de funcionar. A gente tem vários casos disso, o pessoal sempre comenta muito da Kodak, né? Que demorou demais para querer se adaptar às câmeras digitais e foi ficando para trás. Locadoras também. Então, assim, a gente vê essas coisas entrando em extinção porque as pessoas mudam, o comportamento delas mudam, vão chegando outras tecnologias e o que antes funcionava muito bem para de funcionar.